Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Pela misericórdia do Senhor, chegamos ao fim de mais uma semana e quero agradecer a todos vocês que puderam compartilhar comigo desses momentos. E também, se vocês espalharam essa mensagem, compartilharam com outros, eu agradeço do fundo do meu coração, porque vocês estão me ajudando não só a anunciar o Evangelho, como testemunhar este grande amor do Deus maravilhoso que nós servimos. Muito obrigado. Deus abençoe ricamente. Vamos então à mensagem de hoje, que está com o tema: vamos ressuscitar? Nós vamos falar sobre isso. A resposta inicial já é esta: sim, com certeza. No entanto, muitas pessoas não creem. Muitas pessoas acham que não haverá ressurreição, que tudo que a palavra de Deus ensinou a respeito disso é coisas de evangélicos. Queridos, preste atenção. Não fique ouvindo tanta coisa na internet. Eu tenho comigo um conceito da seguinte maneira, porque eu também estou falando a você aqui, certo? Então preste atenção. Compre uma Bíblia, leia de Gênesis até Apocalipse. Aí você me diz assim: pastor, mas eu não acredito na Bíblia, não acredito que a Bíblia é uma palavra confiável. Mas como você vai saber se ela é confiável ou não, se você não a estudou? E quando você for estudar, abra o seu coração, peça a Deus: Senhor, eu quero aprender. Aí você me diz: mas eu não acredito em Deus. Então diga assim para você mesmo: eu sou um homem curioso, eu sou uma mulher curiosa, ou eu sou um jovem curioso. Eu vou pegar esse livro dos crentes e vou ler ele de capa a capa. Se realmente esse Deus que eles dizem que existe, existir nessa palavra, eu quero conhecê-lo. Faz esse desafio para Deus, eu te garanto que ele vai se revelar a você, porque ele é real. Tá bem? Então vamos lá. A ressurreição foi um dos ensinamentos que o Senhor Jesus trouxe para nós. É um ensinamento preciso. Está aqui no livro de João, capítulo 5, o verso 28 e 29, assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, os que receberam Jesus como Senhor e Salvador e andaram conforme os seus ensinamentos, vão ressuscitar para viver a vida eterna. Os que rejeitaram a Jesus e andaram conforme os seus pensamentos e praticaram coisas que desagradam a Deus, vão ressuscitar também, mas para enfrentar o juízo final, porque ninguém vai viver a eternidade sem ter que conhecer que Deus é real. Todo mundo vai ter que vê-lo e conhecê-lo. Isso aqui é algo que ninguém pode anular. Está registrado e vai acontecer. Você queira ou não, crendo ou não, você vai ter que comparecer perante Deus e responder por tudo que você fez. Guarde isso no seu coração, viu? Vamos lá então. João capítulo 25, verso 28 e 29. Em 1 Tessalonicenses, vamos ler aqui a palavra de Deus e vamos analisar o que diz a palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Diz assim, ó: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Vamos analisar essa palavra agora. Se cremos que Jesus, olha aqui, morreu e ressuscitou. Por quê? Porque nos evangelhos nós temos a exposição da palavra relatando todos os feitos praticados por Jesus na terra. E logo depois que ele morre, né, na cruz, Paulo vai depois demonstrar isso de uma forma muito clara nos seus ensinamentos, e eu quero compartilhar com você aqui rapidamente só isso. Na cruz Jesus venceu Satanás, que é o príncipe desse mundo. Na cruz, Jesus venceu o pecado,
que é o que nos atormenta e nos afasta de Deus. Ele destruiu a força do pecado. Na cruz, Jesus venceu a morte, porque logo depois que ele morreu, ele ressuscitou, conforme está escrito aqui no texto que eu acabei de ler. E também na cruz, Jesus venceu o inferno, porque quando ele estava na sepultura, ele foi até o inferno falar com todas as pessoas que estão lá, as quais morreram em desobediência a Deus, e proclamar a eles a razão que o havia levado lá, que ele havia vencido Satanás, o pecado, e aberto a oportunidade para as pessoas se transformar, mesmo os que estavam no inferno, se crescem nele, ele os tiraria de lá. Era a última oportunidade. Está registrado isso na palavra. E também Jesus venceu o túmulo. Nem o túmulo segurou, ainda que os romanos e os judeus desejassem de tudo quanto é forma naquela época prendê-lo dentro de um túmulo novo com a rocha muito grande na porta, nada o segurou. Ele ressuscitou. Bendito seja o Senhor. Todas essas vitórias do Senhor Jesus garantem que a palavra dele é a verdade. E todas essas histórias registradas no livro sagrado nos leva também, ou nos arremete aos ensinamentos que o apóstolo São Paulo está aqui trazendo aos Tessalonicenses, os quais nos mostram com clareza por que nós vamos ressuscitar, como já lemos lá no livro de João. Então preste atenção agora, que no verso 16 a 18 está registrado assim, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Jesus falou em João 14 que ele não deixaria dúvidas, ele iria para o Pai, voltaria e nos levaria para mim mesmo. Agora ele está dizendo, ele voltará dos céus e os mortos em Cristo, ou seja, aqueles que receberam Jesus, creram nele, andaram conforme os seus ensinamentos, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos. Quando o apóstolo São Paulo escreveu isso aqui, ele estava exatamente sob a influência, a direção do Espírito Santo, e portanto ele escrevia de acordo com o que o Espírito Santo estava colocando no coração dele. E ele estava dizendo exatamente isso: nós que estivermos vivos, ou seja, todo aquele que crê em Jesus e anda conforme os seus ensinamentos, que estiverem vivos no momento que ele voltar, vão ao encontro dele nos ares. Está escrito aqui, serão arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Meu querido, para você concluir no seu coração esta visão da ressurreição e do poder que o Senhor Jesus conquistou quando ele venceu Satanás, a morte e o túmulo, e venceu o inferno, e venceu tudo, porque ele é um vencedor, ele é o Senhor dos senhores na terra e no céu. Todos tremem diante do seu nome. Hoje as pessoas estão afrontando ele porque estão debaixo da graça, mas chegará o dia que todos saberão que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quero passar para você agora Apocalipse capítulo 1, verso 18. Olhe bem o que está registrado em Apocalipse. E aquele que vive, que é Jesus, esteve morto, mas eis que estou vivo pelo século do século, e tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Viu? Ele venceu a morte, venceu o inferno, e nada tem mais poder do que o Senhor Jesus. Se você entregar sua vida a ele, você está garantido por toda a eternidade. Porque a própria palavra diz, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E todos aqueles que o recebem nunca entrarão em juízo. E se morrerem, passarão direto da morte para a vida. Bendito seja o Senhor. Deus te abençoe e assim encerramos a semana sob os cuidados de Deus. Oremos. Agradeço-te, Senhor, por esta semana, pelas palavras que o Senhor colocou em meu coração, as quais eu pude compartilhar com os ouvintes. Que o Senhor multiplique no coração de todos a fé, o amor, a obediência e a esperança em Cristo Jesus. São as bênçãos que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.